Muito boa noite a todo mundo que está aqui presente. É um prazer estar mais uma noite aqui falando sobre posicionamento na enfermagem e eu quero falar para você essa noite sobre um plano especial. Eu vou falar os 5 passos para vocês se posicionarem na profissão, alcançando uma posição de líder na enfermagem. E líder, é muito importante falarmos que líder não é aquele que todo mundo gosta, e sim aquele que todo mundo, que as pessoas, a maioria, sim, respeita. Então, são 5 passos para se tornar um líder e conquistar o posicionamento, um posicionamento invejável. Aquela pessoa que olha aquele enfermeiro e fala: essa pessoa tem capacidade de liderar, de conduzir uma equipe de enfermagem. Eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, assistindo comigo ao vivo e no gravado: você sabe resolver os seus problemas no dia a dia? Você sabe sair de uma situação de apuros que acontecem todos os dias na nossa profissão? Por exemplo, um paciente que quer sair à revelia do hospital, faz um pedido, ou então aquele paciente que sai e ninguém percebe que ele saiu, aquele paciente que pede para tirar um acesso, por exemplo, aquela situação de escala, de carga horária, de remanejamento, tudo isso que envolve também outros profissionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, a gestão, sabe resolver a situação? Saber se posicionar no embate presencial, saber argumentar no diálogo e fundamentar no registro. 3 pontos importantíssimos é a base de tudo que eu falo. Você saber se posicionar naquela situação de crise dentro de uma situação no seu hospital, um conflito entre profissionais, um conflito com o paciente, com o acompanhante. Você saber argumentar, saber fundamentar o que está falando. Por exemplo, você vai falar que não vai fazer por causa disso, com base nisso fundamentar no registro. Quando você escrever o fato, você dizer o porquê das coisas que estão acontecendo. Isso tudo faz a diferença dentro do seu ambiente de trabalho. Teve uma denúncia anônima, onde trabalho, que as carteirinhas estavam vencidas. Fomos todos notificados e descobrimos que foi a nossa RT. Olha quantas coisas juntas dentro de uma só mensagem. Eu acho mais viável chamar a equipe e conversar do que fazer uma denúncia. Então, quanto tempo que vale uma carteirinha? Carteirinha são 5 anos de validade. A carteirinha, a carteira de identificação profissional. E ela é obrigatória, o porte dela. E quem é que faz esse controle? Quem é que faz essa supervisão dos profissionais? É o RT, que é o responsável técnico. E a pessoa fala aqui, ó, o RT. E olha só, o RT ele denunciou ao conselho para o conselho fiscalizar, uma denúncia para fiscalização. E olha que interessante, a falta de conhecimento deste RT. Primeiro passo para você ser um líder, para você se posicionar da maneira correta, é você ter conhecimento. Um RT que faz isso, ele demonstra que ele não tem capacidade alguma para ser um RT. Quando a gente falou no curso de denúncia, a gente fala o seguinte: algumas pessoas reclamam que as denúncias são vazadas. Você pode pedir um sigilo para a denúncia, que seja sigilosa, né? Que não seja anônima, mas seja sigilosa, que não vazem dados. Mas alguns dados podem ser vazados e pode acontecer. Inclusive, quem vazou pode responder por isso. E aqui aconteceu especificamente isso, né? A equipe descobriu que foi a RT. E às vezes aqui a RT falou para alguém dentro do hospital e a própria pessoa do hospital falou que foi ela que denunciou. E ela vai responder ao conselho por isso, porque é responsabilidade dela manter e notificar quem não tiver com a carteirinha com validade de 5 anos. Então, conhecimento é o primeiro passo para o enfermeiro se posicionar da forma correta no seu ambiente de trabalho. Essa RT aqui, por exemplo, como eu falei, desconhece completamente as regras básicas que o COFEN traz sobre você ser um responsável técnico. Você que não sabe o que é um responsável técnico, é aquele profissional que é o gerente de enfermagem, é o diretor de enfermagem, está lá em cima da hierarquia dentro da enfermagem e que vai gerir toda a enfermagem hospitalar, a enfermagem dentro de uma saúde pública, a enfermagem dentro de um PSF, dentro de uma empresa. Então,
esse profissional, ele é responsável técnico, ele não responde pelos erros em regra dos profissionais que ele está na supervisão, que ele está na coordenação. Mas esse erro aqui, ele vai responder com certeza. Ele respondeu com certeza pelo erro que ele cometeu. Não sei vocês, mas já viram algum profissional que assumiu um cargo de liderança formal, aquele cargo de gestão, um coordenador de setor, um RT de um hospital, que não tinha completo conhecimento sobre o que ele estava fazendo? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu já fui um RT de uma instituição. E quando eu fui o RT da instituição, eu, sinceramente, eu não sabia o que eu deveria fazer. Os erros que eu cometi naquela época foram assim horríveis. Eu poderia ter respondido o processo do conselho, poderia ter respondido o processo fora, processo judicial, pelas coisas que eu tinha feito, por causa de conhecimento. E isso não é só para RT, tá? Um enfermeiro plantonista também precisa ter o conhecimento específico do que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E erros comuns, como, por exemplo, falar que o paciente não quer a medicação e vou circular e que se dane. Só circula, não quer, maior de idade, ele sabe o que está fazendo. Não é somente circular. Teve um profissional no Brasil, um conselho específico, não vou falar qual foi, ele fez isso, circulou, teve um problema, foi denunciado no conselho, o registro dele não dizia o porquê que estava sendo circulado e ele respondeu um processo ético, provavelmente sofreu apenas uma advertência verbal, mas passou todo pelo crivo do processo ético, e é algo chato e cansativo para o profissional. Então, conhecimento é fundamental para todos. Segundo passo, fundamentação. Fundamentação é essencial. Dúvida: como chamar a atenção de coisas erradas sem ser acusada de assédio? Tá difícil ser chefe na atual conjuntura e cobrar as atitudes corretas com os pacientes. Aqui nós estamos num dilema de todo enfermeiro, não somente o coordenador e o RT, mas sim o enfermeiro plantonista. É aquele que está lá presente com a equipe, é aquele que vai visualizar diretamente a assistência que está sendo prestada ao paciente e muitas vezes ele precisa falar alguma coisa com a sua equipe. Como falar e não parecer que é assédio? Como não falar e não parecer que está coagindo os profissionais? Como que ele vai fazer isso de forma a se mostrar sensato, se mostrar com fundamentação? É isso. Ninguém escuta quem não mostra que sabe e que não fundamenta. Ninguém. Pode até ficar perto, pode até dar atenção, mas não vai fazer o que aquela pessoa quer. E muitas vezes ela vai denunciar aquele profissional por assédio moral, por exemplo, e na verdade nem é assédio. Ele está fazendo uma cobrança, algo que é normal. O profissional pode fazer cobranças aos profissionais que estão sob a sua coordenação. Ele não pode fazer cobranças vexatórias, ele não pode humilhar os profissionais, mas ele pode cobrar que os técnicos de enfermagem chequem a medicação que fizeram, eles podem cobrar que os técnicos de enfermagem assumam os pacientes que eles estão escalados na escala de serviço, na escala de assistência. Ele pode cobrar, por exemplo, se aquele paciente está recebendo os cuidados que foram prescritos por ele, por exemplo, se aquele paciente recebeu a higienização como foi prescrita, se aquele paciente recebeu o curativo que poderia ser delegado pelo enfermeiro. Isso pode ser feito, mas o enfermeiro tem que fundamentar todas as suas ações com os técnicos de enfermagem. Isso é essencial, falar para eles o porquê que tem que fazer aquilo, fazer uma educação continuada com os próprios técnicos de enfermagem. Isso não somente quem é plantonista, lógico, quem é coordenador, quem é RT. Algo muito comum que acontece, não sei se acontece especificamente no seu hospital, no seu ambiente de trabalho, mas acontece muito onde eu trabalho. Onde eu trabalhei principalmente no hospital do interior, que já tinham lixeiras específicas para o descarte, para o resíduo. Então, uma era para lixo contaminado, outra não. O descarpac, né, que é o lixo fixo, uma agulha, um pérfuro cortante, e é um descarte rígido, que evita um profissional furar. E nós vimos muitas vezes agulhas sendo desprezadas em lixeiras comuns. Vimos sangue ser desprezado em uma lixeira comum, fora da cor específica. Então, aquele lixo, quando ele vai ser
dispensado depois, passar por todo o processo, aquilo ali vai ter uma consequência futuramente. Até mesmo quem vai recolher aquele lixo pode se contaminar, por exemplo, quando uma agulha vai em um lixo comum. E os técnicos, os enfermeiros que estão na assistência, muitas vezes não sabem a importância de se colocar o lixo no resíduo correto, o descarte correto do lixo. Então, tudo isso deve ser passado. Eu falei hoje na mentoria o seguinte, sobre a temperatura da geladeira. Muitas vezes eu ficava achando chato. Nossa, que chato. O enfermeiro tem que ficar visualizando a temperatura, o técnico tem que ir lá anotar a temperatura da geladeira. Mas por que que a gente tem que fazer isso? Por um controle da temperatura, que é uma exigência da vigilância, que a gente está lá usando aquele material, é nossa função fazer isso. Então, a partir do momento que eu entendi o porquê, eu comecei a executar aquele serviço sem reclamar. E isso faz toda a diferença. Procure amanhã começar a fazer isso, começar a falar o porquê que precisa fazer isso, por que que precisa mobilizar o paciente de tanto tempo para evitar isso, isso, isso. Outro exemplo, né? Saber questionar. E aqui, saber questionar não é aquele chato que tudo é por quê. Saber questionar especificamente o que estão querendo determinar para você. Por exemplo, essa mensagem. Boa noite. Eu questionei com a minha coordenadora que eu estava sozinha no setor e precisava de ajuda para realizar a troca de fraldas dos pacientes. Ela me respondeu que os acompanhantes têm a obrigação de ajudar e até mesmo de realizar o procedimento. Por isso, não ia mandar ajuda para o plantão. Isso é correto? Estamos vendo um local que o dimensionamento está adequado e essa coordenadora cometeu uma infração ética, que é delegar um serviço que compete à enfermagem a quem não pode exercer. Por exemplo, a alimentação, higiene, são são práticas, perdão, que o acompanhante não pode realizar no hospital. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente ele está lúcido, orientado, ele até se mobiliza, mas ele precisa de alguém para pegar uma água e trazer para ele. Se ele consegue tomar água sozinho, não tem problema o acompanhante pegar a água e dar para ele. Não tem problema o acompanhante pegar a comida e dar para o paciente. O acompanhante não pode ofertar aquela comida. A enfermagem não pode delegar. Então, essa função que a coordenação fala para a enfermagem delegar é errada. Se esse profissional aqui, sabendo que é errado, procura, e ele só me mandou mensagem, provavelmente viu, eu não me lembro exatamente, mas viu alguma postagem sobre isso, procura e fala para o seu coordenador, olha, no código de ética diz o seguinte, e procura lá no código de ética, qual o artigo que fala que não pode delegar para os acompanhantes de atividade de enfermagem? Ó, não pode delegar atividade de enfermagem para acompanhante. Tá, alimentação, higiene é atividade de enfermagem? É, porque está descrito em lei. Lei é atividade da enfermagem. E aquele acompanhante, ele não poderia fazer aquilo. Por exemplo, se aquele paciente que o acompanhante está dando comida faz uma broncoaspiração e morre, a enfermagem vai responder por isso. Então, tem que ter todo o cuidado e saber questionar. Saber questionar não é brigar apenas por brigar, é saber questionar, levar o que você está falando e mostrar o porquê. Questionar determinações ilegais e ilícitas ou ilícitas será fundamental para livrar o profissional do problema. Quantas vezes já tive um problema no meu ambiente de trabalho e eu mostrei, olha, isso aqui eu não posso fazer. Por exemplo, postar foto de ferida no grupo do plantão, para mostrar do grupo dos enfermeiros, para mostrar a evolução da ferida, para mostrar alguma coisa, para ver prontuário, tirar foto e mandar para alguém. Não pode fazer. Eu sei que não pode, então eu vou questionar essa determinação. Olha, eu não posso fazer isso porque a lei não me obriga, até o próprio conselho não me libera para fazer isso. Eu sou proibido de passar dados sensíveis, nomes, prontuário, exames, fotos do paciente, sem autorização do mesmo. E essa autorização tem que ser por escrito, em documento próprio. Direcionamento. No mês passado, fui fazer uma viagem, andei mais de 1.700 quilômetros daqui do Rio até a Serra Catarinense, e eu precisava de uma direção, eu precisava seguir um caminho, porque não sabia qual a rua que eu ia pegar, qual a entrada que eu ia fazer, os radares. Eu precisava ter uma direção. Isso é muito difícil, você ter uma direção sem ter uma ajuda. O Waze, que é um aplicativo que a gente usa na estrada, no trânsito, algo que te dá um direcionamento. E a enfermagem precisa ter um direcionamento.
Essa pessoa, por exemplo, ia assumir um cargo de RT, de responsável técnico, e estava desesperada. Troca essa pessoa, troca esse cargo de RT. Muita gente vai assumir um cargo de coordenação de setor, está desesperada. Muita gente vai assumir um plantão, está desesperada, vai para um setor diferente, vai para um lugar diferente, fica desesperada. O que faz o RT? Quais são as suas obrigações? Quais são os maiores riscos que a pessoa corre sendo um RT? O que ela tem que fazer especificamente? E outra, isso aqui a faculdade não ensina, os cursos não ensinam, e as pessoas te cobram. Todo mundo vai te cobrar. A gestão vai te cobrar, a equipe de enfermagem vai te cobrar, os próprios pacientes vão te cobrar, o conselho vai te cobrar. Então, todo mundo está pronto para te cobrar algo que ninguém te ensina. Ninguém te ensina a você ter o conhecimento específico sobre isso, ninguém te ensina a fundamentar, ninguém te ensina a saber questionar, e ninguém te ensina, perdão, um direcionamento para você seguir. E deixa assim as pessoas de forma desesperada. Um RT, principalmente, ele tem uma resolução própria, e ele, por exemplo, ele tem que cumprir uma carga horária mínima de 20 horas para RT, exclusivamente RT. Ele não pode fazer nada além do que aquela atividade de RT. E a gente vê muito RT fazendo outras coisas, a não ser que não seja RT, né? O quinto e último passo é ter ação. Não adianta nada você ter o conhecimento, você ter a fundamentação, você saber questionar, você ter um direcionamento e não ter ação, e não fazer nada daquilo. Boa tarde. Tem um caso que aconteceu na instituição a qual eu trabalho que despertou a minha curiosidade. Esse despertou a minha curiosidade, eu achei ótimo. Procurei pela internet e não encontrei nada esclarecedor. E não vai encontrar, e vai encontrar que talvez coisas até sejam erradas. Talvez pudesse ser tema de algum post seu. Termo de alta pedido. É legal a enfermagem aplicar? Olha só. Primeira coisa, o que é legal dentro da legalidade, que está na base da lei? Se a gente for tratar sobre isso, o que é alta? Se a gente for tratar sobre alta especificamente, você sabe o que é uma alta? A alta nada mais é do que um ato privativo do médico, na qual ele libera o paciente. Pode ser por alta por melhora, alta por óbito, por transferência, alta por diversas situações. E tem a alta revelia. A alta revelia é um gênero no qual tem duas espécies: pedido e a por evasão. A evasão é a famosa fugida do paciente. O paciente nunca foge, porque ele nunca está preso. O paciente não está preso na independência do hospital. Ele está ali para um tratamento. Ele está ali para ser, não curado, né? Para chegar a um momento dele poder ir embora para casa. Então, ter ação é necessário. Você saber sobre isso. Essa situação de alta. Eu acredito que todo mundo da enfermagem, que já tem um tempinho, já passou por uma situação, o paciente fala, olha, eu não quero mais o tratamento. Eu não quero mais o tratamento, não estou sendo bem atendido, o médico quase não passa, não me informa, eu não estou vendo melhora alguma, eu quero que você tire meu acesso. Não quero mais esse acesso, não quero tomar mais essa medicação. Todo mundo já viu isso. Aí vai falar o paciente é rebelde, o paciente é chato, e esquecem da autonomia do paciente, que o paciente pode decidir por isso. E quando você viola esse direito dele, você está cometendo um ato de infração. Um paciente com risco de alta revelia não é somente deixa ir, porque aqui não é uma prisão. Não é isso. É, eu até destaquei aqui de novo. Um paciente com risco de alta revelia não é somente deixa aí, porque aqui não é uma prisão. Eu já li várias vezes essa frase aqui. Toda vez que eu falo sobre alta revelia, as pessoas falam, deixa aí, porque aqui não é prisão. Pessoa que escreve isso não tem a mínima noção do que está escrevendo. A mínima noção do risco que ela corre em deixar o paciente, por exemplo, ir embora sem tomar nenhuma providência, sem querer minimizar o risco que ela pode ter. Então, esses 5 passos deveriam ser transfundidos todos os dias na veia dos profissionais para que eles pudessem atuar com mais tranquilidade no seu ambiente de trabalho. E seria muito bom que tudo isso fosse entregue lá na graduação ou pelo próprio conselho, pela própria instituição, nos treinamentos, na capacitação, mas isso não é. Infelizmente não é, e as pessoas vão cobrar de todo mundo. O que nós vimos até aqui foram mensagens de segurança de profissionais que não conseguem se posicionar no seu ambiente de trabalho. E isso afeta diretamente a saúde psicológica e a saúde física dos profissionais.
E aí a pessoa se sente desvalorizada porque ela não consegue se posicionar. Falta de autonomia de tomar uma decisão, de saber o que ela pode e não pode fazer. Desrespeito e vem muitas vezes da própria equipe. A equipe não vai respeitar esse profissional porque ele não tem respaldo algum, tanto com a equipe de enfermagem como a outra equipe, pode ser a equipe médica, a equipe de fisioterapeuta. Tudo isso gera medo, insegurança e desânimo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua profissão você passou por algum desses sentimentos. Eu sei muito bem que eu já passei e muitas vezes eu já falei, olha, eu não sirvo para ser enfermeiro, porque eu não consigo ter essa autonomia que eu vejo alguns enfermeiros tendo. E isso faz parte de um déficit de conhecimento que a graduação não passa, os cursos em si não passam. Agora eu quero te explicar um modo como que eu posso te ajudar a você ter essa autonomia, respeito e liberdade na atuação, que é um processo, né, que dura, né, pode durar 3 meses, que você vai aprender a se posicionar, argumentar e fundamentar. Especificamente o que eu estou falando, só vou fechar uns áudios aqui. Opa, acho que eu fechei. Pronto, fechei. Este programa eu desenho para 3 enfermeiros, os RTs, que recebe uma carga pesadíssima de tanto do pessoal que está na assistência, os coordenadores de setores, os supervisores, as outras equipes, a gestão, a direção, secretaria de saúde, que vai em cima do RT, coordenadores de setores, que muitos entram nessa função sem saber lidar com os conflitos de equipe. E isso é muito importante, você saber lidar com o conflito de equipe. E saber lidar é saber o que pode acontecer, o que você vai falar, o que você vai escrever, o que você vai fundamentar nessa relação. Os conflitos de equipe podem ser dentro da própria enfermagem, com outras profissões. Plantonistas que passam por diversas situações que não sabem se posicionar da maneira adequada e sofrem nas mãos de todos os profissionais. Isso especificamente, eu fui os três. Eu já fui RT, eu já coordenei setor, eu já sou plantonista, né? Então, eu já passei pelas três fases, pelos 3 perfis de enfermeiros. Eu sei como é doloroso ter aquele sentimento de desvalorização por causa de uma falta de conhecimento específico. Como que eu posso ajudar? Gerando conhecimento que a faculdade não te entregou e todos te cobram. Uma orientação sobre o caminho que você deve seguir e decisões a tomar em relação com a equipe. Mostrando a teoria em casamento com a prática. Nisso você terá acesso a todo portal da Escola de Líderes, que são aulas gravadas, aulas ao vivo, tira dúvidas pelo portal e nas aulas ao vivo e acesso a um grupo de enfermeiros no WhatsApp. E eu mostrando aqui para vocês como é que é o portal. Essa foto aqui especificamente já está desatualizada, porque, por exemplo, quem entrar na escola até sexta-feira vai ter acesso a todos os workshops que vai ter e vai ter acesso vitalício também à escola. E aqui nós temos alguns módulos que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou detalhar mais à frente. Por exemplo, primeiro espaço, você vai entender a diferença que tem que ser falada sobre resoluções e pareceres, as fundamentações, notificação por AR. E isso a gente deveria aprender na faculdade, a gente não aprende, principalmente quando a gente vai encaminhar alguma coisa para o Conselho Regional de Enfermagem. Prova. Você vai ver prova para tudo quanto é lugar nesse treinamento. Tudo quanto é lugar tem prova. Módulo de alta. Alta hospitalar. Vamos ver todos os conceitos de alta hospitalar e alta revelia com as 2 espécies especificamente, o que é e o que você precisa fazer em cada uma e decisões judiciais que envolvem isso aqui. Quando que você vai responder e quando que você não responde com um paciente que foi embora, por exemplo, e morreu. Comissão de ética. O que é uma comissão de ética? Qual a função dela? O que você precisa saber? Quais são as funções dela? Quando é que você vai usar a comissão de ética do seu hospital? Quando que é obrigatório ter uma comissão de ética e que você pode cobrar o porém que tenha uma comissão de ética? E como é que é a atuação? E para quem está na comissão de ética, tem toda a documentação para a comissão de ética. Para quem trabalha na comissão de ética do hospital, eu deixei um material com todos os documentos que precisa usar.
A autonomia do enfermeiro é o modo onde eu explico vários pontos, como, por exemplo, procedimentos sem prescrição, passar uma sonda vesical, passar uma sonda nasogástrica sem prescrição médica, é, punção venosa sem prescrição médica, gasometria e punção arterial. Se eu não fizer, o paciente morre. Por exemplo, se eu entubar o paciente, se o paciente estiver precisando de uma intubação, eu posso intubar ou não posso intubar? Eu posso medicar se não tiver médico presente? Quem é o responsável pela enfermagem? Eu vou te mostrar algumas decisões judiciais que muita gente nem fala sobre isso. Prescrição de cuidados de enfermagem. Quem pode fazer isso? O médico pode prescrever cuidado de enfermagem. Como que você vai argumentar na prescrição quando você vai aprazar e você não apraza sinais vitais que foi feito pelo médico? Você bota lá, por exemplo, PE, prescrição de enfermagem. Se alguém vier falar com você, você sabe argumentar o porquê que você não apraza prescrição de enfermagem feita pelo médico? Argumento e fundamentação, prescrição de medicamentos, procedimentos privativos do enfermeiro. Alguns profissionais alguns alunos assistiram essa aula, que é somente de um módulo, para você ver. É uma aula, foi de 1 hora essa aula, dentro desse módulo aqui imenso. Aqui é outro módulo, você vê aqui em cima, 15 aulas só do Código de Ética. Então, tem princípios, artigos, direitos de 1 a 8, 9 a 23, aí vem deveres, 24 a 30, e vem todo o Código de Ética em um módulo só. É um curso dentro de um curso. Outro módulo, carga horária, escala e plantão. O enfermeiro que não sabe colocar a sua carga horária na escala, ele não tem como questionar. Ele não tem como questionar se está fazendo a mais ou a menos. Se é um 12, pergunta, 12 por 36, são quantos plantões? Depende. Qual a carga horária 12 por 36? Depende. Isso tudo você vai aprender aqui, neste módulo. Por exemplo, duplo vínculo. Quando eu posso ter meu duplo vínculo? Como reclamar de uma escala? Como colocar uma carga horária na prática? A alteração de carga horária de servidor público. Servidor público pode ter a carga horária aumentada, por exemplo. E aqui eu vou te explicar o porquê. Enfermeiro assumido como técnico, escala diária ou de atribuição, escala mensal, ir embora sem rendição e liberação da escala. A Jussara, que é a mentorada, eu acho que ela está até aqui presente. Falei com ela hoje sobre essa aula aqui, ó, liberação da escala. O que, porém, fala sobre isso? O que a lei fala sobre isso? Documentos. Livro de ordens e ocorrências. O porquê que tem que ter livro de ordens e ocorrências está aqui. Prontuário eletrônico, termo de consentimento, pertence, tem POP, tem protocolo, tem livro de óbito também, tudo aqui dentro desses documentos. Questões trabalhistas, advertência, vai entender se precisa dar uma advertência verbal primeiro, antes da escrita, banco de horas, equiparação, acúmulo, desvio de função, interjornada, e aqui, ó, se quebrar um material no meu setor, eu sou responsável por isso. O hospital vai querer que você pague sobre o material. Você é responsável por pagar ou não? Se eu pagar, o que eu tenho que fazer? Você vai ver aqui neste módulo de questões trabalhistas que estão aqui, ó. Questões previdenciárias, 4 aulas aqui sobre isso. Aqui você está vendo aqui denúncia 2022. Já está 2024 no portal. O curso que demos agora está aqui, ó, no workshop ao vivo. Está aqui uma aula, denúncia 2024. No mês de agosto, nós vamos ter um workshop chamado O Manual dos 20 Registros. Quem é aluno da escola vai ter acesso também a esse mini curso. Todo mês nós temos um workshop ao vivo. E você também tem aqui o acesso desse workshop. Quem entrar até sexta-feira vai ter acesso vitalício aos workshops e também acesso vitalício a todo o portal. Biblioenf, tem aqui o link da Biblioenf. Os e-books tem aqui. Em uma aula, eu coloco tudo para baixar, você pode baixar. Análise de pareceres, uma aula específica de análise de pareceres. E o modo de transferência, eu não botei. Tem transferência entre os hospitais, dentro do hospital, tem transferência da PH, tem transferência de você levar o paciente em casa. O que o Corém fala sobre isso? O que o Corém fala de você deixar o hospital para buscar um paciente ou levar esse paciente de alta? Está aqui, dentro desse módulo. Também tem um módulo que não apareceu aqui, dimensionamento, que é esse módulo aqui, ó, não apareceu, provavelmente estava aqui e não entrou. Esse módulo de dimensionamento
Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. São 8 aulas. Uma aula desse modo, por exemplo, é com a enfermeira que fez um novo parecer do Conselho Federal de Enfermagem sobre dimensionamento. São 2 horas de aula, somente em uma aula deste módulo aqui de dimensionamento. A primeira aula com ela. Depois nós temos aula com o enfermeiro Lincoln, que ele fala sobre algum dimensionamento, sobre cálculo de dimensionamento em clínica médica, CME, emergência pediátrica. Tem também sobre UTI e em outros lugares você vê aqui ó, sobre dimensionamento, um módulo específico sobre dimensionamento. Deixa eu ver se eu esqueci algumas coisas. Eu acho que não. Bem, Bruno, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Comprei o treinamento de Chefe ao Líder. Chefe ao Líder agora é a escola de líderes. Nós só mudamos o nome. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ainda não assisti todas as aulas, porque afinal são muitas. E só faz uns 15 dias que eu comprei. Mas está buscando um material que ele quer saber se um parecer de um estado pode ser feito no outro. Está aqui, ó. Análise de pareceres. A gente fala sobre isso nesta aula aqui. E ele depois ele assistiu. Eu tenho a plataforma Chefe ao Líder, que é a escola e é um divisor de águas, realmente, porque você começa a fundamentar da maneira correta as suas ações. Nunca tinha pensado na gambiarra dessa maneira. Fato que eu falo sobre a gambiarra, que ela pode causar um problema ao paciente. Um paciente, uma vez, fizeram uma gambiarra para segurar o monitor caiu na cabeça do paciente, o paciente fez um TCE, morreu, e os profissionais responderam criminalmente por isso. Seguir sua página é um perigo. Nós nos tornamos críticos e conscientes demais. Vira a chave na nossa maneira de pensar. Virar a chave não é só seguir no Instagram, é você estudar. E não é só entrar na escola, é você estudar e colocar em prática. Você tem mais segurança no que você está fazendo. Eu deixei claro para a chefe do ambulatório, onde eu estou no estágio da residência, não sou obrigado e não oriento o auxiliar e técnico de enfermagem a fazer limpeza em mobília, a não ser que esteja em uso do paciente. Deu confusão? Deu. E tudo que você vai se posicionar vai ter conflito, vai ser difícil, vai ter aquela situação chata, mas mantive posicionamento e funcionou. A terceirizada da limpeza que faz agora esse tipo de limpeza. E para você começar a ter esse posicionamento, começa agora, imediatamente. Depois que você fizer o pagamento da escola, você já recebe o link e você já vai na plataforma, você altera a sua senha, você entra e você já começa a assistir às suas aulas. Esse investimento da escola, várias vezes, eu já falei sobre isso. São vários cursos dentro de um local só. Poderia ser muito mais do que é 497, poderia ser 2, 3, e é 497 a escola. Não tem mais vaga para mentoria, somente 497, 12 parcelas de R$ 49,70. Então, por enquanto, só tem a escola do líder, que é algo completo e complexo para você sentar, estudar e se posicionar na sua enfermagem. E somente até sexta, como eu falei para vocês, todos os workshops, Biblioinf, os e-books e também o acesso vitalício para você entrar e se posicionar na enfermagem. Boa noite, professor Bruno, e a todos do grupo. Suas orientações e suas aulas têm me ajudado muito, principalmente nas decisões e planejamento do meu trabalho. Muito obrigada, Deus te abençoe. O que é escola? É um meio que eu vou te dar o passo a passo para você se posicionar corretamente como enfermeiro, entender como argumentar e fundamentar suas ações. Antigamente eu tinha um treinamento chamado Dissecando o Código de Ética, no qual era para enfermeiro, auxiliares e técnicos. Agora não tenho tempo, resolvi tirar, dividir, fazer algo específico para os enfermeiros, para que possam para serem líderes de um movimento, líderes com fundamentação, para argumentar e fundamentar as suas decisões, para que você possa conquistar autonomia, liberdade e respeito. Tudo aquilo aqueles sentimentos que eu coloquei no início, desvalorização, sem ter autonomia, sem ter respeito, sem ter respaldo, você começa a mudar esse sentido. Próximos passos, fazer a inscrição, receber o link, aproveitar que agora nós temos essa condição de até sexta-feira ser acesso vitalício e você ter a oportunidade de ingressar aqui na Escola de Líderes. Quanto custaria a Escola de Líderes por dia? R$ 1,66 por dia. É R$ 1,66. Não paga nem o café onde eu trabalho. Um cafezinho puro, não paga. Que lá é R$ 2. Eu, com R$ 2 por dia, eu consigo manter a escola de líderes, que você paga em 12 vezes, depois você tem acesso vitalício.
Bem, o plano agora sai das minhas mãos e passa para as suas mãos. Eu vou deixar o link de inscrição lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você tiver interesse, eu vou ficar muito feliz em te conduzir para nesse novo momento, que é você se posicionar na enfermagem. Eu aguardo você lá dentro da escola. Espero muito que a gente possa, juntos, fazer uma enfermagem